Eu nunca acreditei em coisas sobrenaturais. Cresci numa família pragmática, pai engenheiro, mãe professora de ciências. Para mim, tudo tinha explicação racional. Até a noite de 13 de março de 2019, eu morava sozinho num apartamento no terceiro andar de um prédio antigo em São Paulo. O corredor do meu andar era comprido, mal iluminado, com aquelas lâmpadas fluorescentes que piscavam de vez em quando. Eram 11 apartamentos no meu andar, e a maioria dos vizinhos eu mal conhecia de vista. Naquela noite, eu tinha chegado tarde do trabalho. Eram quase meia-noite quando entrei no elevador. Subi até o terceiro. As portas abriram, e eu olhei para o corredor. Tinha um homem parado no fundo. Ele estava de costas para mim, completamente imóvel, parado bem no fim do corredor, encostado na parede, camisa branca, calça escura. Não consegui ver o rosto porque ele estava de costas, mas dava para perceber que era alto, talvez 1,90 m. Eu pensei, vizinho que perdeu a chave ou bêbado esperando alguém. Fiz o que qualquer pessoa faria. Saí do elevador e fui andando pelo corredor em direção ao meu apartamento, que era o 307, mais ou menos no meio do corredor. Enquanto eu andava, observei o homem. Ele não se movia, absolutamente nada, nem a respiração, que normalmente faz os ombros subirem e descerem levemente. Era como uma estátua. Quando cheguei na porta do meu apartamento, minha chave caiu no chão. Eu me abaixei para pegar. Quando me levantei e olhei para o fundo do corredor de novo, o homem tinha girado. Agora ele estava de frente para mim. O corredor tinha uns 15 metros de comprimento. Da distância onde ele estava, eu não conseguia ver os detalhes do rosto com clareza pela iluminação ruim, mas conseguia ver que ele estava me olhando. Entramos em um desses impasses estranhos. Eu segurando a chave, ele parado, ambos se encarando. Passei pela minha cabeça a possibilidade de cumprimentá-lo, perguntar se estava bem. Mas tinha alguma coisa naquela postura, naquele imobilismo absoluto, que me impediu. Entrei rápido no apartamento e fechei a porta. Olhei pelo olho mágico por uns 3 minutos. O corredor estava vazio. Não tinha escutado nenhum passo, nenhuma porta abrindo ou fechando. Ele simplesmente tinha sumido. Aquela noite, não consegui dormir direito. No dia seguinte, comentei com o porteiro sobre o homem. Ele me olhou estranhamente e disse que nenhuma câmera tinha registrado ninguém saindo do elevador depois de mim naquela noite. Fui até a gerência do prédio e pedi para ver a gravação. Assisti comigo saindo do elevador. O corredor estava vazio antes de eu sair. Continuou vazio depois. Mas eu vi aquele homem. Tenho certeza absoluta disso. 3 semanas depois, o vizinho do apartamento 311, o último do corredor, morreu enquanto dormia. Parada cardíaca fulminante. 42 anos, sem histórico de problemas cardíacos. O apartamento 311 ficava exatamente onde o homem estava parado naquela noite. Eu nunca contei isso para ninguém por anos. Tenho medo não do que vi, mas do que pode significar. Será que o homem era uma projeção do que estava prestes a acontecer? Uma espécie de sombra do vizinho que já estava morrendo naquele momento? Ou era simplesmente um estranho que entrou por alguma entrada que a câmera não cobria? Eu prefiro acreditar na segunda opção. Mas quando o corredor está escuro e a lâmpada começa a piscar, sempre olho para o fim primeiro, só para garantir que está vazio. Em todo o interior do Brasil, existe uma versão desta história. Em Goiás, chamam ela de A Promessa do Fundo. No Nordeste é O Pacto da Casa Velha.
No sul, simplesmente a caixa. Mas o núcleo da história é sempre o mesmo. E os mais velhos juram que não é lenda. Diz a tradição que, quando uma casa é construída com intenção de trazer fortuna ao dono, o pedreiro mais velho do canteiro enterrava uma caixa de madeira durante a fundação. Dentro dessa caixa havia um contrato, escrito em tinta vermelha, assinado pelo dono da casa e por uma entidade que os velhos se recusam a nomear diretamente. Chamam ela apenas de o que mora embaixo. O contrato era simples: prosperidade e proteção para a família enquanto a caixa permanecesse intocada. Em troca, quando o último descendente direto morresse naquela casa, a entidade teria direito a algo que os velhos descrevem apenas como o que sobra depois que tudo vai embora. Durante gerações, as famílias prosperavam, os negócios iam bem, as doenças passavam rápido, os filhos nasciam saudáveis e ninguém mexia na caixa. O problema começava invariavelmente da mesma forma: uma criança, sempre uma criança pequena que ainda não sabia das histórias, que escutava barulhos vindos de debaixo da escada e ficava curiosa, que um dia, enquanto os pais não estavam olhando, enfiava a mão naquele espaço escuro e encontrava a madeira apodrecida da caixa. Em Anápolis, existe o relato de uma família que prosperou por 4 gerações em uma fazenda. Em 1987, o bisneto mais novo, de 6 anos, encontrou a caixa. Segundo o relato, ele a abriu e disse que tinha encontrado um papel velho com palavras que ele não conseguia ler. Disse que tinha sentido a mão de alguém segurar a dele por dentro da caixa antes de soltar. Naquela mesma semana, a fazenda pegou fogo. A família perdeu tudo. E o menino, que saiu ileso das chamas, começou a ter pesadelos que descreviam com detalhes precisos pessoas que morriam em lugares diferentes. Pesadelos que, segundo a família, se tornavam realidade. O menino cresceu, virou adulto e se recusou a ter filhos. Disse que tinha escutado uma voz dentro da caixa que dizia que o contrato agora era dele, não mais da família, que enquanto ele vivesse sem descendentes, a entidade ficaria satisfeita. Ele morreu em 2021, solteiro, sem filhos. Segundo o sobrinho que me contou essa história, nos últimos anos de vida, o tio acordava toda madrugada a exatamente 3h13 da manhã. Sentava na cama, olhava para o canto escuro do quarto por exatamente 1 minuto e voltava a dormir. Perguntado o que ele via naquele canto, o tio sempre dava a mesma resposta: nada que você precise ver. Quando os pesquisadores de folclore começaram a documentar essas histórias nos anos 90, encontraram um padrão perturbador. Em quase todas as versões, a caixa não some quando a casa é demolida. Os construtores que trabalham na demolição frequentemente relatam encontrar uma caixa de madeira muito antiga numa câmara abaixo do piso, mesmo em casas onde não havia porão. E, invariavelmente, os trabalhadores que abrem a caixa por curiosidade começam a ter os mesmos pesadelos. Pesadelos com um corredor escuro e comprido, com um homem parado no fim desse corredor, de costas, absolutamente imóvel, até que não está mais. Encontrei as instruções coladas na parte de dentro do armário do quarto quando me mudei para o apartamento novo. Uma folha de papel dobrada ao meio, escrita à mão com letra miúda e cuidadosa. O título era simplesmente Regras da Casa. Pensei que fosse alguma coisa do síndico, tipo não pode som alto depois das 22 horas, separa o lixo reciclável, esse tipo de coisa. Mas não era. Regras da Casa, apartamento 14B1.
Nunca responda se alguém bater na porta entre 3 horas e 3 horas e 45 da manhã. Não importe o que digam. Não importe quem pareça ser. 2. O espelho do banheiro não deve ficar exposto durante a noite. Cubra-o antes de dormir. 3. Se você ouvir sua própria voz vinda de outro cômodo, não responda e não vá verificar. 4. O quarto dos fundos não existe. Se você encontrar uma porta que não reconhece, não abra. 5. Às vezes a geladeira liga e desliga sozinha em intervalos irregulares. Isso é normal. Se ela ficar em silêncio por mais de 2 horas, saia do apartamento. 6. Você pode ter visitas, mas se um visitante recusar água, peça para ele ir embora imediatamente. Não explique o motivo. 7. Se as regras acima falharem, vá para o banheiro, feche a porta, sente no chão com as costas contra a parede oposta à porta e conte em voz alta de 100 até 1. Não pare por nenhum motivo. Quando chegar ao 1, espere 5 minutos em silêncio antes de sair. Eu ri quando terminei de ler. Pensei que o antigo morador era louco, ou talvez tivesse escrito aquilo como uma brincadeira para assustar quem viesse depois. Joguei o papel fora e fui desempacotar minhas coisas. Na primeira semana, nada de estranho aconteceu. O apartamento era ótimo, silencioso, bem localizado. Comecei a gostar do lugar. Na segunda semana, acordei às 3 horas e 17 minutos com o som de alguém batendo na porta. 3 batidas. Pausa. 3 batidas. Pausa. 3 batidas. Fui até a porta meio tonto de sono, mão já no trinco, quando me lembrei da regra número 1. Não sei por que parei. Provavelmente foi só o papel ridículo que ficou na minha cabeça. Mas parei. Fiquei parado do lado de dentro da porta por uns 2 minutos. As batidas pararam. Olhei pelo olho mágico. Corredor vazio. Voltei para a cama achando que tinha sido algum bêbado que bateu na porta errada. Na semana seguinte, aconteceu de novo. 3 horas e 22 minutos. As mesmas 3 batidas ritmadas. Mas desta vez, depois de um tempo em silêncio, escutei uma voz do lado de fora. A voz disse meu nome. Não o meu nome completo, só o nome mesmo, do jeito que pessoas próximas me chamam, com aquele tom específico de intimidade, como se fosse alguém que me conhecesse bem. Eu fui até o olho mágico. Do lado de fora estava uma mulher que eu nunca tinha visto, uns 50 anos, cabelo grisalho preso, roupa de dormir. Ela estava me olhando diretamente para o olho mágico como se soubesse exatamente onde ele estava. Ela disse meu nome de novo. Fiquei parado até 3 horas e 46 minutos. Quando olhei de novo, ela tinha sumido. No dia seguinte, mostrei a situação para o síndico. Ele ficou pálido quando descrevi a mulher. Me disse que uma moradora do 14A tinha falecido no apartamento 2 anos antes e que, segundo o filho dela, nos últimos meses de vida, ela acordava toda madrugada dizendo que uma voz do corredor chamava o nome dela. Voltei para casa, fui até o lixo e tentei recuperar o papel com as regras. Não estava mais lá. Fui ao armário, onde tinha encontrado originalmente. A folha estava dobrada, exatamente como antes, no mesmo lugar onde a tinha encontrado, como se eu nunca tivesse jogado fora. Eu sei que tem uma explicação lógica para tudo isso, mas hoje à noite, quando fui ao banheiro antes de dormir, cobri o espelho com uma toalha, só por precaução. E quando a geladeira ficou em silêncio por mais de 2 horas na madrugada passada, eu peguei as chaves e fui esperar no corredor do prédio até o sol nascer. Prefiro parecer louco a descobrir o que acontece quando as regras falham. O que você vai ler a seguir
É a transcrição parcial de um diário em áudio encontrado num apartamento em Curitiba, em novembro de 2022. O ocupante, Marcos Vidal, 34 anos, estava desaparecido há 11 dias, quando a polícia arrombou a porta após pedido da família. O apartamento estava em ordem, nenhum sinal de luta, nenhuma nota. Marcos nunca foi encontrado. O celular continha 23 gravações de voz, feitas ao longo de 18 dias. O que se segue são as mais relevantes. Gravação 1, 3 de novembro, 22 horas e 14 minutos. Começando isso aqui porque meu psicólogo disse que é bom externalizar os pensamentos. Estou me sentindo estranho há uns dias. Não consigo definir bem. É como se alguma coisa estivesse levemente fora do lugar, sabe? Como quando você para numa cidade e sente que já esteve ali, mas sabe que não esteve. Só que o tempo todo, enquanto estou no meu próprio apartamento, provavelmente é o estresse do trabalho. Semana pesada. Gravação 4, 7 de novembro, 1 hora e 37 minutos. Acordei de novo, terceira vez nessa semana. Sempre a mesma coisa. Eu estava dormindo normalmente e de repente tenho certeza absoluta de que alguém está no quarto. Não como pesadelo. É mais acordado do que isso. Me sento na cama, olho para cada canto. Não tem ninguém. Hoje demorei para perceber que tinha andado. Acordei de pé, no meio do quarto. Não sei quando me levantei. Precisava registrar isso. Gravação 8, 11 de novembro, 14 horas e 52 minutos. Coisa estranha aconteceu. Minha irmã me ligou perguntando por que eu tinha mandado mensagem para ela às 4 horas e 23 minutos da manhã. Peguei o celular, fui na conversa. Tinha uma mensagem minha, enviada exatamente nesse horário. A mensagem dizia: "Você precisava ter vindo." Eu não enviei essa mensagem. Tenho certeza porque às 4 horas eu estava acordado com a sensação de alguém no quarto e fiquei parado até amanhecer, sem tocar no celular. Mas está lá, no histórico, com a minha conta, do meu celular. Liguei para a operadora. Confirmaram que a mensagem foi enviada do meu número, do meu aparelho. Não sei o que está acontecendo. Gravação 12, 14 de novembro, 23 horas e 1 minuto. Há 2 dias não estou dormindo. Não consigo. Toda vez que fecho os olhos, tenho a certeza de que quando abrir, vai ter alguém em pé na cabeceira da cama me olhando. Hoje de manhã, estava me barbeando e percebi que tinha um hematoma no antebraço esquerdo. Um roxo comprido, como de uma mão segurando forte. 5 dedos, claramente. Eu não me machuquei. Não que eu me lembre. Fui ao médico. Ele disse que às vezes pessoas que estão muito privadas de sono fazem coisas sem se lembrar. Sonambulismo, automutilação inconsciente. Mas, doutor, eu disse para ele, estou acordado a noite toda. Ele me olhou por um tempo e receitou um sedativo. Gravação 17, 18 de novembro, 4 horas e 48 minutos. A gravação começa com silêncio de quase 1 minuto. Depois, a voz de Marcos, muito mais baixa que nas anteriores. Ele está aqui agora. Eu sei que está. Não estou tendo alucinação. Estou completamente acordado e lúcido. Ele está no corredor. Eu posso escutar a respiração. Não vou lá ver. Já aprendi. Da última vez que fui ver, estava no espelho do banheiro olhando para mim com a minha própria cara. A minha cara. Mas os olhos errados. Ele tem os meus olhos, mas de um jeito errado. Como quando você olha para uma foto sua e percebe que algo não bate, mas não consegue identificar o que. Está me esperando. Eu sei o que ele quer. Ele quer que eu abra a porta do corredor e confirme que está lá. Não vou confirmar. Enquanto eu não confirmar, ele não existe de verdade, eu acho. Gravação 23, 21 de novembro, 2 horas e 33 minutos. Última gravação, apenas 12 segundos. Ele disse que é a minha vez. Pausa de 8 segundos. Ele tem razão.
A polícia não encontrou evidência de crime. O celular estava sobre a mesa, com o carregador conectado. A porta estava trancada por dentro. A janela do quarto estava aberta, mas o apartamento ficava no 12º andar. O caso continua em aberto como pessoa desaparecida. Ninguém sabe onde Marcos Vidal foi. Minha avó nasceu em 1931, numa cidade pequena no interior da Bahia. Ela viveu 91 anos. Foi a pessoa mais sábia que conheci e tinha um conjunto de crenças sobre o mundo espiritual que ela nunca chamou de superstição. Para ela, eram fatos tão sólidos quanto a lei da gravidade. Entre todas as coisas que ela me ensinou, a que mais ficou foi sobre espelhos. Segundo minha avó, os espelhos não refletem, eles mostram. A diferença pode parecer sutil, mas ela explicava assim: quando você levanta a mão e o reflexo levanta junto, você pensa que está vendo a si mesmo, mas o que você está vendo é uma cópia de você que mora do outro lado, uma cópia que está levantando a mão porque quer, não porque você mandou. Só que ela sempre levanta junto, então você nunca percebe quando ela decide fazer diferente. Olha muito tempo para o espelho à noite, ela dizia, e um dia você vai ver a cópia piscar no momento errado. Eu tinha 6 anos na primeira vez que ela me disse isso. Passei semanas com medo de olhar para o espelho do banheiro. Cresci e parei de acreditar. Virei adulta. Fui para a universidade, estudei biologia, aprendi sobre reflexos de luz e propriedades ópticas dos materiais. Os ensinamentos da vovó viraram histórias afetivas da infância, até a noite em que vi. Eu tinha 29 anos. Estava no banheiro à meia-noite, lavando o rosto antes de dormir. Cansei, curvada sobre a pia, meu rosto pingando água. Peguei a toalha, me sequei, levantei os olhos para o espelho. Meu reflexo estava me olhando com uma expressão diferente da minha, não dramaticamente diferente. Não como nos filmes de terror onde o reflexo sorri quando você não está sorrindo. Era sutil. Eu tinha levantado os olhos com aquela expressão vaga de sono que a gente tem no fim do dia. Mas o reflexo estava com algo próximo de atenção, como se estivesse me examinando. Pisquei. O reflexo piscou junto. Expressão voltou ao normal. Fiquei olhando por uns 30 segundos. Tudo normal, perfeitamente sincronizado. Fui dormir dizendo a mim mesma que tinha sido o cansaço. Na semana seguinte, liguei para minha avó, que ainda vivia. Contei o que tinha visto sem dizer que achava que tinha acontecido algo de verdade, só como uma lembrança da história dela. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "Ela te viu também." "O que isso significa, vovó?" "Significa que ela sabe que você existe. Antes, ela só copiava seus movimentos por hábito. Agora, ela está prestando atenção." Perguntei se eu devia ter medo. "Depende do que ela decidir fazer com o que viu." Minha avó respondeu e mudou de assunto. Ela morreu 2 anos depois. No velório, minha tia me contou que nas últimas semanas, minha avó tinha coberto todos os espelhos da casa com panos escuros. Quando perguntada por quê, ela disse simplesmente que não queria que a cópia dela visse o corpo envelhecido, que quando fosse embora, queria que a versão do espelho se lembrasse dela jovem. Não sei se acredito em tudo isso. Sou cientista, trabalho com dados, vivo no mundo real. Mas hoje eu tenho um espelho no banheiro, coberto com uma toalha. E quando preciso me olhar à noite, faço isso rápido, olho o necessário e abaixo os olhos antes que o reflexo decida me examinar de volta. Minha avó tinha 91 anos de experiência observando o mundo. Ela nunca me ensinou nada inútil.
Quem sou eu para começar a duvidar agora? Obrigado por ter chegado até o fim desse vídeo comigo. Estaremos sempre empenhados a trazer as melhores histórias para juntos viajarmos pelo tenebroso e desconhecido. Se inscreva no Diário do Horror e nos siga em todas as redes sociais. Estamos também no Spotify. Até a próxima.